Oi, gente, hoje eu vim aqui na praia gravar esse vídeo para vocês. Tá ventando demais, eu não sei se o celular vai conseguir parar em pé. Deixa eu ajeitar aqui. Não sei se meu celular vai conseguir parar em pé. De tanto que tá ventando, eu tive que prender meu cabelo, porque tá ventando demais. Gente, esse vídeo aqui, ele é um manifesto para nos instigar a nos questionar. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Gente, porque assim como muitos de vocês, eu já me questionei muito sobre questões espirituais, questões de religião, e às vezes eu me deparava com informações muito contraditórias, as quais até me confundia e fazia com que eu pensasse, será que se eu me questionar sobre isso, eu estarei duvidando de Deus? Porque a gente tem essa mania, né, de achar que nos questionar ou questionar até o que está sendo nos dito seria duvidar de Deus. Mas eu venho aqui falar para vocês que não é. Questionar as coisas que você escuta, as coisas que você vê, buscar outras fontes, fazer as suas leituras. Fazer as suas leituras não é questionar Deus. É apenas buscar a verdade, assim como Jesus Cristo falou para a gente fazer. Encontre a verdade vos libertará. Procure e encontrarás, e bata que a porta vai ser aberta. Então, não tem absolutamente nada contra os ensinamentos de Jesus Cristo a gente se questionar e buscar a fundo as questões que vêm, às vezes, até nos atormentando. E a primeira coisa que eu venho trazer é a questão dos dogmas. Gente, toda religião tem seus dogmas. E o que são dogmas? Os dogmas são pontos centrais de qualquer doutrina e eles são considerados inquestionáveis. Então, toda religião tem os seus dogmas, que são alguns pontos ali que são indiscutíveis. Para você ser parte daquela religião, você tem que concordar com aquilo, tá entendendo? E eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu trouxe o exemplo da Igreja Católica, porque é a igreja onde eu fui criada, e alguns dos dogmas da Igreja Católica, né, é sobre a Santíssima Trindade, de Deus ser dividido em três, que é Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Outro dogma também, existência do paraíso, do inferno e do purgatório. Eu gosto aqui até de enfatizar a questão do purgatório, porque algumas religiões, elas só acreditam em céu ou inferno. A Igreja Católica, ela acredita que existe céu, existe inferno e existe purgatório. Purgatório seria um local do meio, assim, para aqueles que nem foram para o céu e nem para o inferno. Mas aqui não é sobre discutir se isso está certo ou errado, quem que está falando a verdade, quem que não está, qual religião que está certa, muito pelo contrário. Isso aqui é para a gente se questionar a respeito de todas as coisas. Quem foi que escolheu o que seria dogma ou não dentro da religião? Com certeza não foi Deus, que muitas pessoas se utilizando da Bíblia e falando, porque está na Bíblia, diz que aquilo é uma verdade absoluta, a qual você não pode questionar. Porém, os próprios dogmas da igreja foram revisados e passaram por diversos processos, no quais houve discussão dentro das lideranças das igrejas, para decidir o que seria dogma ou não, o que seria absoluto e o que não seria. Como, por exemplo, algumas religiões evangélicas consideram guardar o sábado um ponto essencial na hora de decidir se a pessoa vai para o céu ou não. Já a religião católica e algumas outras evangélicas também já não consideram o sábado mais o dia santo, porque Jesus primeiramente fez um milagre no sábado, né? E os sacerdotes ficaram chateados com ele. E mesmo assim, ele deu a entender que talvez o sábado não teria aquela importância tão significativa igual no Velho Testamento. Por isso, algumas religiões não consideram o sábado como um dia sagrado e mudaram o sábado para o domingo, por Jesus Cristo ter ressuscitado no domingo. Essas são só algumas questões, gente, que divergem dentro das religiões, apesar de todas se basearem no mesmo livro, que seria a Bíblia. Agora, voltando até os próprios livros selecionados para fazer parte da Bíblia. Quem escolheu quais livros seriam parte da Bíblia?
também as lideranças religiosas selecionaram o que elas consideravam os livros canônicos para fazer parte do que eles chamam hoje da Bíblia. Mas a Bíblia não é um livro corrido, que foi escrito assim do início ao fim, por uma mesma pessoa, não, são vários livros escritos em diversas épocas diferentes, por diversas pessoas diferentes, selecionados por um grupo, uma liderança religiosa, para ser considerada a Bíblia. Mas agora eu questiono vocês também. Vamos para o Novo Testamento. A partir do momento que Jesus nasceu aqui na Terra. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, o livro de Mateus, Marcos, João e Lucas, falam da estadia de Jesus aqui no planeta Terra. Esses 4 homens, eles eram discípulos de Jesus. Existem outros livros escritos também por discípulos de Jesus, como Bartolomeu, o livro de Tomé, tem até o Evangelho de Pedro, que são considerados textos apócrifos. O que são textos apócrifos? Textos apócrifos são textos que esses líderes religiosos consideraram não inspirados por Deus, acharam que não ia de acordo com a narrativa religiosa e deixaram eles de fora. Mas agora eu pergunto para vocês, por que textos escritos por discípulos de Jesus que seguiam ele foram considerados não condizentes com a doutrina religiosa e foram considerados não inspirados por Deus e foram removidos do que se chama de Bíblia hoje, enquanto a maior parte dos textos de Paulo foi considerado como canônicos. Gente, para quem não sabe, Paulo não era um dos discípulos de Jesus. Paulo era conhecido como Saulo de Tarso. Ele teve uma relevância muito importante para as religiões cristãs, né? Ele disseminou o cristianismo na época em diversos locais, né? Porém, ele nunca conheceu Jesus Cristo. Sim, não pessoalmente, né? Ele não foi um dos apóstolos de Jesus e muito depois da morte de Jesus foi que, devido a um acontecimento, né, dele ter ficado cego e depois ter visto, né, Jesus em visão, que ele se converteu para o cristianismo. Mas isso aqui não é para desmerecer Paulo, porque ele fez um trabalho importantíssimo para a disseminação do cristianismo. Mas por que os textos de Paulo são considerados mais importantes do que, por exemplo, o Evangelho de Bartolomeu, que diz que, enquanto Jesus estava sendo crucificado, ele saiu da cruz, andou 500 passos em direção ao inferno e negociou com o capiroto a liberação das almas dos humanos. Sim, gente, vocês não sabiam disso, provavelmente, mas hoje esse texto, além de ter sido encontrado há pouco tempo atrás, você pode encontrar ele, você pode comprar o livro, você pode escutar ele em áudio no YouTube, e está tudo muito disseminado, você pode mesmo buscar as informações e decidir o que você acha certo ou não. Acontece que Bartolomeu viu Jesus saindo da cruz e depois retornando. Eu creio que em espírito, né? E que o corpo dele tenha ficado lá. Mas o Bartolomeu viu isso e depois perguntou para Jesus ressuscitado para onde que ele foi. E Jesus Cristo contou para ele que ele foi, deu 500 passos em direção ao inferno e lá negociou as almas da humanidade com o próprio diabo, gente. Sim, chocante. A gente também tem o Evangelho de Tomé, onde fala-se a respeito da infância de Jesus Cristo. Sim, porque não existe nada na Bíblia considerada o texto oficial, nada praticamente sobre a infância de Jesus. Tem apenas o nascimento dele. Falam de um acontecimento ali de quando ele era criança e a mãe dele esqueceu ele na cidade. E na hora que ela voltou para buscar ele, ele estava conversando com os sacerdotes, né? E todo mundo em volta parado para escutar ele. Mas fora isso, não se fala absolutamente nada de quando Jesus nasceu até os 30 anos de idade dele. Mas afinal, gente, Jesus Cristo, ele viveu 30 anos antes de começar as pregações dele. E onde que ele estava? Pois no Evangelho de Tomé fala sobre a infância de Jesus Cristo, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque esse não é o propósito do vídeo.
Mas por que que todos esses textos não estavam no que é considerada a Bíblia Sagrada hoje? E outra pergunta que eu faço: a Gênese foi escrito aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. Isso quer dizer que da Gênese até a vinda de Jesus, diversos textos foram considerados inspirados por Deus e dignos de estarem na Bíblia. O último texto que foi para a Bíblia, foi considerado sagrado, já faz quase 2.000 anos que ele foi escrito. Porque em 2.000 anos, nenhum outro texto no planeta foi considerado bom o suficiente, inspirado por Deus o suficiente para estar na Bíblia. Se tudo da Gênese até o Novo Testamento se decorreu ali em torno de 2 a 3 mil anos, por que que nesses últimos 2.000 anos nada foi considerado digno de estar lá? Gente, novamente, isso aqui não é para questionar a fé de ninguém, é só um vídeo para nos fazer questionar o que mais existe a respeito do mundo espiritual que a gente não sabe e que também não é abordado em lugar nenhum. Assim como eu disse no início do vídeo, os dogmas são considerados coisas indiscutíveis a respeito da fé. Se você não pode discutir, e se tem alguma informação que é real e que não está sendo abordada ali, o que a gente faz? Vocês entendem o que eu quero dizer? Se questionar dessas coisas não é questionar a Deus, gente, não é nem questionar a sua própria religião, é só tentar entender. Que assim como Jesus disse, encontreis a verdade vos libertará. Você tem buscado a verdade? Você tem tentado entender até mesmo a palavra de Jesus Cristo? Você mesmo pegou o Novo Testamento e leu o que Jesus Cristo disse para você tirar a sua conclusão e a sua interpretação a respeito? Enfim, esse aqui é um vídeo só para trazer questionamentos e para fazer com que as nossas cabeças se abram para as possibilidades diversas que existem a respeito de Deus, de Jesus e do universo, gente. Porque uma pessoa preparada não é pega de surpresa. E assim como João disse no Apocalipse, muitos dos escolhidos seriam pegos de surpresa. A única forma de você não ser pego de surpresa é você estar preparado para tudo, inclusive a possibilidade de você estar errado em algumas das suas presunções. Eu sei a verdade? Com certeza eu não sei toda a verdade, mas eu estou preparada para o que vier, porque eu estou aberta a tudo que pode ser ou não ser. Por isso eu tento me inteirar a respeito de tudo, para caso aquela lá seja verdade, beleza, então aquilo lá. O evangelho de Bartolomeu era verdade? O evangelho de Tomé era verdade? O evangelho de Pedro? Existe o evangelho de Pedro também, gente. Existe o evangelho de Judas Iscariotes. Existe também o evangelho de Felipe, que são todos discípulos de Jesus, porém seus escritos não foram considerados dignos o suficiente de estarem na Bíblia. E se o evangelho de Felipe tiver certo também? Eu não sei se tá ou não, mas eu quero tentar descobrir, e se não descobrir, pelo menos quando eu descobrir, eu estar preparada para o que vier. Se é que vocês me entendem. E é isso aí. Fiquem bem. Se assistiu até aqui, deixa o like. Aperte no botãozinho de se inscrever. Eu espero estar postando mais conteúdos em relação à espiritualidade. Fiquem bem.